iniciar o módulo 5, como promover a eliminação de documentos. Você já conheceu a Comissão Provisória de Avaliação de Documentos, a CAD, no módulo 1. Esta comissão é responsável por avaliar os pedidos de eliminação de documentos de todo o Ministério Público de Pernambuco. Antes de eliminar, você deve classificar os documentos passíveis de eliminação e separá-los dos que ainda devem ser arquivados, na sua unidade de arquivo corrente ou na Divisão Ministerial de Arquivo Histórico, a DIMAR. O processo de eliminação é iniciado pelo arquivo corrente ou pela DIMAR. Se a documentação que está no arquivo corrente já teve seu prazo de guarda, definido pela tabela de temporalidade, expirado, o processo de eliminação pode ser iniciado diretamente com a CAD. Caso a documentação de seu setor esteja na DIMAR, caberá a esta divisão proceder com o processo de eliminação quando este for possível. Com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, o processo de eliminação de documentos passou a ser feito de forma eletrônica. Os documentos que eram preenchidos em planilhas, no caso aí a lista de eliminação de documentos, a partir de modelos definidos pela Resolução PGJ número 002/2015, passaram a ser preenchidos em modelos digitais dentro do SEI. Então, neste módulo, vamos apresentar o passo a passo de como encaminhar as listas de eliminação de documentos para a Comissão Provisória de Avaliação de Documentos. Após o envio da lista de eliminação, através do SEI, a CAD se reúne para avaliar se os pedidos de eliminação estão de acordo com o que determina a gestão de documentos do Ministério Público de Pernambuco. A unidade demandante do processo de eliminação deverá esperar todo o trâmite do processo de eliminação antes de promover a fragmentação dos documentos. Nos casos de dúvida, a CAD poderá, a qualquer tempo, solicitar que as unidades demandantes disponibilizem a documentação a ser eliminada para fins de conferência. Após a avaliação da CAD, o processo é analisado pelo secretário-geral, depois segue para a autorização do Procurador-Geral de Justiça. Depois disso, a Secretaria-Geral publica o edital de eliminação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público e determina o prazo de 30 dias após a sua publicação para pedidos de impugnação, caso alguém questione a eliminação ou deseje retirar algum documento do processo. Passados 30 dias e não havendo nenhum questionamento, os documentos poderão ser fragmentados. Fragmentados, não incinerados, nem rasgados grosseiramente. Lembre-se que ali podem estar contidas informações que não podem ser publicizadas por serem referentes a pessoas, a instituições. Bem, para iniciar um processo de eliminação no SEI, vocês vão prosseguir aqui com iniciar processo e buscar aqui na lista o processo documentação arquivística, avaliação e destinação documental, eliminação de documentos. Clica. Aqui, em especificação, vocês podem especificar aqui que encaminha a lista de eliminação de documentos, por exemplo. Não precisa preencher mais nada desse campo. Se quiser colocar alguma observação do tipo, é a lista número 1 do ano de 2021, a lista número 2 do ano de 2022, mas fica a critério de cada unidade, tá? E aí, clique em salvar. Eu criei também, a exemplo do módulo 4, um processo, só que de eliminação de documentos, para poder trazer alguns exemplos aqui para vocês. Então, da mesma forma que no processo de transferência de documentos, vocês inserem como primeiro documento uma CI, solicitando agendamento, encaminhando as caixas para arquivamento, vocês vão inserir também nesse processo uma CI para a Comissão de Avaliação de Documentos, tá? Solicitando a eliminação, digamos aqui eu coloquei de 30 caixas arquivos com documentos provenientes da DIMAR, tá? Então, vocês vão seguir aquele passo a passo lá, como é que inserem um documento, como editam esse novo documento, tá? Eu não vou repetir porque já está registrado na aula anterior. Então, aqui nessa CI, o que eu coloquei? Eu coloquei a solicitação, encaminho para apreciação, lista de eliminação de documentos da Divisão Ministerial de Arquivo Histórico. Coloquei aqui entre parênteses a lista número 2 de 2021, ou seja, eu já mandei uma lista anterior, estou mandando a segunda, contendo a solicitação de eliminação de 30 caixas de arquivo.
Por vezes, aqui na divisão, a gente consegue colocar no único processo mais de uma lista. Porque como a gente elimina documentos de todas as unidades administrativas, né, que são os documentos que estão aqui em guarda intermediária, ou já muito antigos, que já são passíveis de eliminação, no mesmo processo a gente encaminha para a CADE mais de uma lista de eliminação. Já as unidades de arquivo corrente, no geral, encaminham uma lista de eliminação por processo, porque na lista, vocês vão ver, podem ser contemplados todos os documentos que serão eliminados. Vocês não vão precisar separar por tipo de documento, por ano, tá? Então, feito aqui a CI, assina a CI, tá certo? E aqui na lista de eliminação, vocês vão fazer a mesma coisa, clica no processo, vão inserir um novo documento, incluir documento, e vão buscar o documento lista de eliminação de documentos, CAD. Então, vai clicar aqui, o número aqui que vocês vão colocar é o número da lista que vocês estão fazendo. Então, se é a primeira lista do ano, vai ser a lista 01. Se vocês já mandaram uma lista em processo anterior e aí deram continuidade às ações de organização do acervo, de eliminação e de envio da documentação para a DIMAR, e aí viram que tinha mais documentos para eliminar, vai ser a lista número 2, tá? Não precisa preencher mais nada aqui, confirmar os dados, tá? Esse número 02 vai aparecer aqui, ó. Lista número 2 barra 2021, tá? Eu vou abrir a lista aqui para editar para vocês visualizarem. Aqui. Então, aquele número 2 que vocês digitaram vai aparecer aqui, 2, lista número 2, barra 2021. Se fosse a primeira lista, vocês iam digitar lá 01 barra 2021, tá? E aí, observem a estrutura da lista de eliminação de documentos. Aqui em órgão entidade, vai estar sempre o Ministério Público de Pernambuco. A unidade setor aqui, vai estar, no meu caso aqui, como eu simulei da DIMAR, Divisão Ministerial de Arquivo Histórico. Mas aí digamos que vocês são aí da Promotoria de Justiça de Petrolina, estão eliminando somente documentos da segunda Promotoria de Justiça de Petrolina. Então, vocês vão colocar aqui, nessa unidade setor, vai aparecer automaticamente Promotoria de Justiça de Petrolina, mas aqui no campo Observações, vocês vão dizer que esses documentos são provenientes da segunda Promotoria de Defesa e Cidadania de Petrolina, tá? Ou, no caso, se não der, se porventura os documentos estiverem muito misturados, aí vocês podem dizer que são de tais promotorias, da primeira, da segunda, da terceira, especificar aqui qual é a proveniência desses documentos, certo? Então, aqui eu simulei como se fossem documentos da própria divisão de arquivo, tá? Se fosse, por exemplo, se a DIMAR estivesse eliminando documentos provenientes da Comissão Permanente de Licitação. Então, aqui no campo Observações, ia estar isso. São documentos provenientes da Comissão Permanente de Licitação, tá? Eu vou mostrar mais para frente um exemplo que eu fiz sobre a CPL, tá? Então, aqui em unidade de arquivamento, o que é que vocês vão listar? Vocês classificaram os documentos, que era para guarda, e classificaram os documentos para eliminação. Nessa lista de eliminação, cada linha dessa aqui corresponde a um código, tá? De maneira geral. Ou corresponde a um código, ou corresponde a uma especificação aqui, ó. Vocês observam que na parte de especificação, vocês vão dizer aonde estão armazenados esses documentos para eliminar. Se estão em pastas AZ, se estão em caixas, que são aquelas caixas arquivo amarelas, ou se estão em pastas suspensas, tá? Então, aqui em código ou número do item, vocês vão colocar o código da tabela de temporalidade. São, digamos que vocês vão eliminar protocolo interno, então código 063.2, o descritor, protocolo interno, dos anos de 2013 a 2018, e a quantidade são 30 pastas AZ. Aí vocês tinham também caixas arquivo contendo protocolo interno, né? Então repete aqui, 063.2, protocolo interno, de 2016 a 2018, 10 caixas. Se fossem, podia ser 10 pastas suspensas, né? Então, essas 3 unidades de arquivamento, pasta Z, caixa e pasta suspensa, pode ser contabilizada aqui na lista de eliminação. Apenas essa. Não pode colocar caixa de papelão, aquelas pastas com elástico, né? Poliôndas, não pode, certo?
Na mesma lista de eliminação, como eu disse, vocês podem colocar documentos com assuntos diversos. Então, aqui eu coloquei o código 992, comunicados e informes, do ano de 2019, 5 caixas. Então, toda a documentação que vocês tiverem para eliminação pode ser inserida numa única lista de eliminação. Você não precisa ter uma lista para cada conjunto documental, para cada tipo de documento, para cada código, tá? Da mesma forma, e aí é bem comum isso acontecer na lista de eliminação, acabarem as linhas, tá? Então, vocês vão aqui, ó, clica, botão direito, linha, inserir linha acima ou inserir linha abaixo, tá? Observando que a linha que vocês estão pedindo para copiar, tá? Tem que ser, ela vai ter a mesma formatação da que vocês estão com o cursor em cima, tá? Relembrando a questão do hífen e da barra. Então, digamos aqui, de 2013 a 2018, essa parte está selecionada, a gente entende que existem os anos 2013, 14, 15, 16, 17 e 18. Se caso aqui eu tivesse, por exemplo, 2016 barra 2019, eu iria entender que aqui só existem os anos de 2016 e 2019. Ou, né, digamos que eu tivesse aí 2016, 2018 e 2019, não tivesse 2017. Então, eu colocaria 2016 barra 2018 traço 2019. Então, aí a gente entende que não existe o ano de 2017 neste conjunto documental, certo? Feito isso, preenchida essa lista de eliminação, o responsável pela unidade, né, ele assina essa lista, salva e assina, tá? Essa lista já pode ir assinada, ela não precisa ser inserida em bloco de assinatura. Quando é proveniente de promotoria, a gente pede que o membro responsável pela promotoria assine a lista de eliminação. Se for de uma unidade administrativa, que o gerente ou o coordenador assine essa lista de eliminação, tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá? É um processo nosso aqui da DIMAR, vocês veem que a CI está assinada, não é? É onde a gente pede a eliminação. A gente encaminha duas listas, a lista número 5 e a lista número 6, uma que é da CPL, tá? A outra que é da DMTC, do DMTC, tá? E aí, para cada unidade dessa, como eu disse a vocês, a gente elimina de várias unidades, às vezes ao mesmo tempo. Então, a gente mandou duas listas. Então, eu vou abrir aqui a lista 6, que é do Departamento Ministerial de Tomada de Contas, para a gente ver como é que a gente preenche a lista quando os documentos, né, fazem relação com aquele critério da prestação de contas, da aprovação da prestação de contas, tá? Então, aqui, toda essa documentação aqui, que estava arquivada aqui na DIMAR, que a gente separou para eliminação, que os prazos de guarda já venceram, todas elas fazem referência à prestação de contas da instituição, dos exercícios de 2007 a 2009, porque aqui eu tenho 2007, 2008, 2009, tá? Então, eu tenho vale-refeição, diária, despesas diversas, pagamento de faturas de energia elétrica, pagamento de faturas de telefone, tá? Faturas telefônicas. Todas estão em caixas, tá? Vocês veem aqui que para cada linha a gente colocou um código diferente, porque a documentação, mesmo sendo da mesma unidade, né, todas do Departamento Ministerial Tomada de Contas, elas têm assuntos diferentes. Então, para esse documento, que o prazo de guarda na unidade de arquivo intermediário e a eliminação, a destinação final, está condicionada à prestação de contas da instituição, a gente precisa pontuar aqui no campo das observações quando as prestações de contas foram aprovadas, desses exercícios que estão aqui, tá? Nas datas limite. Então, se eu tenho aqui de 2007 a 2009, eu tive que colocar aqui a prestação de contas de 2007, 2008 e 2009, tá? Então, não pode esquecer. Toda vez que o documento versar, tiver como critério de guarda e de destinação final a data da aprovação das contas, isso tem que estar aqui pontuado no campo observações, ok? E aí, gente, terminado o preenchimento da lista, vocês colocaram a CI, assinaram, a lista da eliminação foi assinada, vocês vão encaminhar esse processo, né? Enviar esse processo aqui ó, para Comadoc, tá?
Comadoc é a Comissão de Avaliação de Documentos, tá? Não vai aparecer aí CAD. CAD aí no SEI está como Comissão de Avaliação de Desempenho, tá? Comadoc, como vocês estão vendo aí, é Comissão de Avaliação de Documentos. Então, vocês vão encaminhar, pode manter aberto na unidade de vocês e enviar, tá?